Já está ao vivo, mas não tem gente ainda. Pronto. Alô, tudo bem? Olá, tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo. Peraí. Oi? Alô, 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 alô? Que estranho. Eu vou sair. Eu vou trocar o fone. Agora sim. Opa, boa noite. Agora estás ouvindo? Agora sim, perfeito. Ah, então era o fone de ouvido que não estava adequado, enfim. Mas então, muito bem-vinda. Tudo jóia? Vou trocar agora de lugar, só estava aqui testando tecnicamente. Ah, muito bem, muito bem. Certo? Tá, já está aí o nosso. Está aqui já. Grande abraço, senhora. Boa conversa para você. Obrigado, obrigado. Camarada Tarcísio. E aí, como é que tá, Tarso? Tá com a Tudo cara bem? boa, hein? Tu tá também. Com a cara boa. Ah, pois é. Eu a tenho gente ficado só em casa. casa. A gente só fica em casa trabalhando na horta, Exatamente. cozinhando, fazendo live, conversando com os amigos. Como é que tu tem enfrentado esses dias aí Olha, tu que é um eu homem? tenho trabalhado, né? Que o meu trabalho como advogado pode ser feito online. Sim. Tenho escrito, né? Estudado e feito live. Muitas lives, né? Muitas lives. Eu vejo. E a gente tá, vamos dizer assim, aguentando bem, né? Porque a gente não pode ficar parado, não pode ficar isolado, não pode se enquistar nos pensamentos ou se enquistar dentro de casa, porque daí a gente começa, né, a vacilar, a entrar em depressão, né? Com essa situação toda que está aí. Então tem que ficar na ofensiva, tem que ficar produzindo alguma coisa, né? Exatamente. Então essa oportunidade que a gente está tendo aqui para conversar são coisas muito importantes que a gente está fazendo isso. Talvez a esquerda não tivesse conversado tanto quanto temos conversado agora, isso é verdade. Né? Antes, de maneira horizontal, envolvendo outras forças políticas. Né? Veja, hoje eu fiz uma manifestação no Twitter, né? Para te ver como ainda nós estamos atrasados em determinadas coisas. Né? Fiz uma manifestação dizendo que nós não devíamos atacar o artista aquele da Globo, o Lima Duarte, né? Um homem de 90 anos que apoiou o Bolsonaro, atacou o Lula e tal,
mas vem a público, né, fazer uma autocrítica, né, citar os seus companheiros comunistas da época do regime militar, né, e dizer que, citando Brecht, inclusive, né, aquela peça, Os Fuzis da Senhora Carrara, que chama a luta contra o fascismo, né, e aí eu fiz essa manifestação dizendo que nós não devíamos fazer isso. Então, eu observei nas respostas, muita gente apoiando a minha fala, né, mas o número significativo, de 20% das pessoas, dizendo, não, nós temos que atacar esses cafajestes que quiseram prender o Lula, que atacaram... Quer dizer, os caras não pensam para pensar a situação histórica que a gente está vivendo, né? Não pensam para pensar qual é o tipo de enfrentamento que nós temos que preparar, né? Que é um enfrentamento duro contra o que tem de pior na política brasileira, da corrupção, das milícias, do fascismo, né? E de um certo militarismo de extrema-direita que não existia muito no Brasil, não é? Os militares brasileiros são de direita, são conservadores, né? Mas não são tradicionalmente fascistas, né? Como era o exército chileno e o exército argentino, principalmente, né? Então, é um enfrentamento difícil, né? E o pessoal fica nos encantamentos e que eu não perdoo, mas não se trata de perdão, ninguém está pedindo para perdoar ninguém. Se trata de fazer política, né? Fazer política para criar uma maioria nesse país, né, Tarcísio? E inclusive, Tarso, porque essa é uma verdade, quer dizer, a gente ainda vai, a história ainda vai nos ensinar melhor das razões da vitória dessa, vamos dizer assim, dessa expressão tão trágica da política, que é esse presidente que nós estamos tendo. Mas é verdade também que uma parte considerável da população, aqui em Novo Hamburgo mesmo, Tarso, foram 76% dos votos no Bolsonaro no segundo turno. Isso evidente que ali havia muito voto que foi Lula, que foi Tarcísio, que foi Tarso, que foi Olívio, que foi Paim, que foi, enfim, Dilma, que foi em outros momentos, e pessoas que, na verdade, procuravam, diante daquela avalanche de denúncias contra o PT, procuravam e, vamos dizer assim, achavam que ali poderia ter uma alternativa. Mas, enfim, essas pessoas nós temos que acolher, elas vão voltar. Elas voltam agora porque veem a tragédia que esse país perpassa. Aliás, eu queria começar um pouco contigo sobre isso. Tu viste ontem, não sei se chegaste a ver, circulou nas redes um vídeo com o presidente andando de jet ski. Não sei se... Opa, caiu. Chegaste a ver aquele vídeo com o presidente andando de jet ski? Sim, eu vi. E ele encontra uma lancha, e ali eles estavam fazendo um churrasco, sim. E aí tem uma conversa ali. E verdadeiramente é uma coisa chocante, porque o dia de ontem foi um dia de 730 óbitos por Covid. E aí tu vê teu presidente, vamos dizer assim, de forma irresponsável, de forma, vamos dizer assim, completamente desvestida daquela, vamos dizer assim, da gravidade do momento, fazendo ali, enfim, malabarismos de jet ski. E eu fiquei pensando, Tarso, que eu acho que o Bolsonaro é um pouco uma expressão das elites brasileiras sem verniz. O que tu acha disso? Essas mesmas elites que cultivaram a escravidão até o último país do mundo, essas elites que dão golpe de Estado quando sentem seus interesses ameaçados. Só que, quer dizer, é isso. O fascismo é a expressão das elites sem o verniz, é isso? Dá para dizer isso ou não? Eu acho que dá para dizer, né? Desde que a gente, vamos dizer assim, faça uma repaginação da mitologia fascista, né? O fascismo, ele trabalha com a metodologia de conformar uma opinião popular em cima de um determinado discurso que é composto também por gestos, por uniformes, por dogmas, por formulações, que vão destruindo a mínima racionalidade humanista construída a partir da Revolução Francesa, né? Ali, com a Revolução Francesa, o discurso gestual da Revolução era o gestual dos direitos humanos e o gestual da democracia, né? É por aí que se forma, né,
a cultura que o nosso ministro da Educação chama honrosamente de cultura marxista, de pedagogia marxista, não sei bem como é que eles dizem isso. Mas identifico isso com o marxismo. Não tem nada a ver com o marxismo. O marxismo é uma das vertentes... Marxismo cultural. Né? Marxismo cultural. Né? O marxismo é uma das vertentes que depois vai impulsionar esse humanismo para um novo projeto, para novos patamares. Né? Mas isto não é gratuito. Né? Porque para que você vá aderir ao fascismo, você tem que se despir de qualquer traço humanista, de qualquer traço de compaixão, de qualquer traço de solidariedade. Né? A solidariedade e a compaixão, elas existem nos seres humanos em todos os regimes políticos. Né? Elas constituem, inclusive, as formas mínimas de coesão social para os regimes sobreviverem, seja na monarquia, seja no Império Romano. Né? Esse elemento é um elemento que compõe a vida social. Mínimos traços de compaixão. Né? Um senhor de escravo que Roma tinha uma predileção por filhos dos escravos e libertava os filhos dos escravos. Então, isso é um elemento que compõe qualquer sociedade. Na sociedade moderna, a composição desse elemento, né, se dá através da construção política, né, que está baseada em determinados valores de solidariedade que se tornam normativos, se tornam obrigações. Então, é necessário romper radicalmente com isso. A mitologia fascista rompe com isso. Veja, por exemplo, o cenário que eles criaram, para encerrar esse raciocínio inicial. O cenário que eles criaram ali na Praça dos Três Poderes, com os chamados 300. Os 300 que ocuparam aquela praça. Né? Os 300 que representavam o presidente Bolsonaro, que estavam ali para, inclusive ameaçando, né, invadir o Supremo Tribunal Federal. Isto compõe a mitologia. E aquela marcha das pessoas em direção... Foi um fracasso, aliás, porque tinha um número muito inexpressivo de pessoas, e todas elas se viram, né, financiadas e monitoradas e uniformizadas, tentou formar um outro mito, o mito, né, da Batalha das Termópilas, com os 300 que vão lá. Opa, tivemos um corte, né? O governador Tarso estava expressando aqui um pouco a sua visão sobre essa realidade do fascismo, né? E desse gestual, desses novos... Voltamos. Opa, voltamos. Eu estava tentando aqui, fazendo uma... A internet está sendo muito utilizada ultimamente. Alô? É a internet mesmo que está travando. Está me ouvindo? Agora estou, voltou de novo. Okay. Voltou. Então, você conjuga esse mito dos 300 corajosos, né, que foram lá, com a Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma formou a mitologia também do fascismo. Então, foi feita uma marcha dos 300 sobre aquela praça, né, ameaçando o Supremo, que lembra a Marcha sobre Roma feita por Mussolini, né, quando ele mobilizou todas as tropas fascistas organizadas e foi nomeado, né, pelo rei, o rei da Itália, Vítor Emanuel II, foi nomeado, né, o chanceler, foi nomeado o primeiro-ministro daquele governo. Essa mitologia, ela termina com todas as mediações, porque a socialidade que se dá na democracia, ela se dá através das mediações, né? Fulano é de um partido, outro é de outro, nós temos foros para discutir, tem maioria, tem minoria, e vai se fazendo as mediações para um convívio social mais ou menos estabilizado, que não acaba com a exploração, não acaba com a violência, mas mantém a sociedade mais ou menos organizada, mais ou menos articulada. O que faz o fascismo? O fascismo quer romper com essa estabilidade e com o humanismo de cada um dos indivíduos que compõem o grupo social. Tá? Então a vida se torna indiferente. Está ali os pogroms contra os judeus na Rússia pré-revolucionária. Está ali a quebra das lojas, os assaltos das SA, as lojas judias da Alemanha, né? Quebra todo o sentido de comiseração. E o outro passa a ser apenas um impedimento.
um impedimento que é um objeto. E ele passa a ser, então, deserdado de qualquer direito e deserdado de qualquer relação. É isso que o fascismo faz. Isso é, por que eu digo repaginar, para finalizar isso? Repaginar quer dizer o seguinte, a época em que as classes dominantes e a grande burguesia brasileira estão submetidas ao capital financeiro, né, que tem uma força normativa superior à Constituição, e entregues ao capital financeiro, precisam de uma tropa de choque. Essa tropa de choque é o fascismo, né? É esta ideologia, é este programa e esta visão. Então, há 20, 30 anos atrás, seria impensável que liberais, né, liberais do mercado, liberais da política, né, mesmo ultraliberais, né, que hoje estão unidos, né, que estão articulados com um projeto, que isso aí seria possível. Né? A primeira vez que foi possível isso, aliás, foi depois do golpe, na época do Pinochet. Aí o próprio Guedes estava lá para aprender o serviço que ele veio fazer aqui. Então é uma aliança espúria que revela a verdadeira face, a verdadeira cara, né, de extrema-direita hoje, do capital financeiro, aliado com o fascismo para dominar a cena pública democrática brasileira e, ao final, exterminá-la. Tarso, enfim, tu tem uma trajetória vitoriosa, seja como advogado, seja como deputado federal, como prefeito de Porto Alegre, como ministro do governo Lula, aliás, um dos ministros muito, muito, muito citados nas realizações, seja na educação, seja antes da educação, já na articulação política, depois na educação, depois na justiça, e também como governador do estado. Mas tu também é um grande formulador político, assim, tu é um sujeito que pensa muito, que lê muito, que escreve. Aliás, tem várias manifestações aqui dizendo que das pessoas gostam muito de ler seus artigos, né? Tem várias manifestações aqui. Eu queria te colocar a seguinte questão. Quer dizer, hoje o Brasil vive um conjunto de crises simultâneas, né? A crise econômica já vinha, quer dizer, o ultraneoliberalismo do Guedes já nos produziu um PIB de 1% em 2019, agora com a Covid as coisas tendem a ficar muito, muito, muito mais difíceis. A crise sanitária, a tendência, o mundo inteiro vem dizendo que, infelizmente, o Brasil vai ser o novo epicentro da Covid, e é verdadeiramente assustadora a ausência de uma coordenação nacional no enfrentamento a uma emergência sanitária desse porte. A crise política, quer dizer, de alguma forma o governo Bolsonaro vem vivendo um esfarelamento da sua base política, enfim, e vem produzindo confrontos políticos de muita gravidade com os outros poderes, enfim, de forma agressiva, de forma violenta. E eu diria que se agrega a isso agora uma emergência de uma crise social que vai ser muito aguda. Quer dizer, a quantidade de pessoas que já estão passando fome agora, nessa circunstância, pessoas que viviam de expedientes, trabalhavam hoje para comer amanhã, enfim, que viviam, hoje não conseguem trabalhar nas ruas, não tem obra, não tem, enfim, não tem mais essa possibilidade, e elas estão efetivamente passando fome. Como é que tu situa, assim, os desafios, vamos dizer assim, das forças políticas do campo popular, de esquerda, frente a esse cenário, um cenário verdadeiramente dramático? Eu penso, posso estar errado, mas eu penso que a única força política organizada hoje, capaz de bloquear o Bolsonaro, são as Forças Armadas. E não se sabe qual é o bloqueio que elas fariam, para onde levaria o país, e nem se vão fazê-lo. Né? Mas é quem tem um resguardo organizado, institucional, tem todo um circuito de responsabilidades institucionais que poderia pôr um fim ao governo Bolsonaro. Bastaria as Forças Armadas brasileiras, né, através dos comandantes, publicarem um pronunciamento dizendo que não aceitam aventuras fascistas, não aceitam a forma com que o Bolsonaro trata o Supremo e a democracia, que certamente no Congresso Nacional forças políticas se moveriam
para o impeachment. Ou então, quem sabe, até o Bolsonaro teria um ataque de bom senso e renunciaria para poupar o país de um processo doloroso, como é o impeachment, né, do ponto de vista econômico e também como traumatismo político em determinadas circunstâncias. Então, esta saída, para mim, é uma saída descartada até agora, porque os pronunciamentos que têm sido feitos são pronunciamentos ou de indiferença ou até de solidariedade. Isso aí nos atemoriza, porque o Bolsonaro pode ser entusiasmado para uma aventura, para um putsch fascista, como ocorreu contra o Getúlio, naquela época do Primo Salgado, onde o próprio Getúlio e os seus assessores lá dentro ficaram atirando dentro do palácio, transfira isso para o Supremo hoje, com revólveres 32 e 38 contra a agressão fascista que vinha da rua, organizada. Depois as Forças Armadas chegaram e deram proteção para o então presidente da República. Isso me diz o quê? Que nós temos uma tarefa política muito árdua pela frente, que é formar uma nova maioria política no país. E esta maioria política, ela não pode ter proposta de hegemonia pré-constituída. Ela tem que se formar no próprio processo da sua articulação política. Quando eu digo isso, eu quero dizer no movimento sindical, no movimento social, né, criar uma plataforma única de demandas concretas sobre o Estado, que podem ser respondidas dentro da Constituição, que na esfera dos partidos você tem um programa mínimo de transição para essa economia que está sendo dilapidada para uma outra economia produtiva, que gera emprego, que gera desenvolvimento, e que dentro do aparato burocrático de Estado também se forme, né, uma maioria de técnicos, de quadros de Estado, de pessoas das Forças Armadas, dos tribunais, da Justiça, do Poder Legislativo, da burocracia estatal, que esteja disposto a retornar ao projeto democrático da Constituição de 88. Sem isso, eu não vejo possibilidade, porque nós não estamos numa época nem revolucionária e nem de confronto majoritário contra o fascismo. Pelo contrário, existe um equilíbrio político no país de forças que permite que o presidente Bolsonaro lidere, por exemplo, 25% da população. Acho que não é mais do que isso, né? Mas 25% da população estão apoiando o governo Bolsonaro. Por que estão apoiando? Né? Os cientistas sociais, os cientistas políticos vão ter que descobrir ainda de maneira, né, muito, muito profunda para poder resolver esse enigma. Tem indicativos, né? Tem uma manipulação que foi feita contra o governo Lula, contra o governo Dilma, que formaram no ideário da sociedade, na ideologia, né, do convívio social, uma repulsa ao Lula, né, que levou o país a 7,4% de crescimento, que deu um choque de emprego nesse país, né, que desenvolveu políticas de agregação social, que respeitou as instituições, respeitou a imprensa, respeitou o Supremo, né, teve uma postura democrática, mas foi formada uma maioria contra ele, né, porque a grande mídia oligopólica e a grande burguesia que trabalha junto com essa mídia, né, percebeu que chegava um momento, veja bem, o impasse que estava lá, chegava um momento que, para dinamizar novamente o crescimento, para dinamizá-lo, precisaria agora tirar os de cima. E não um tipo de desenvolvimento que todo mundo ganha. Né? Porque na época do Lula, você lembra que o Lula até dizia isso para nós, né? O Lula dizia, não, meu governo, todo mundo ganhou, os banqueiros ganharam, os empresários ganharam, né? Os trabalhadores ganharam, e ganharam bastante também, né? Ganharam emprego, ganharam aumento de salário e tal. O Lula dizia aquilo como se aquilo ali pudesse ser eterno. E aí que estava o equívoco do nosso presidente. Tá? Claro, todos nós aprendemos com esses erros. Né? Não tem um modelo de desenvolvimento que todo mundo ganhe. Porque chega um determinado ponto que a renda, para ser distribuída, ela não pode vir só das relações internacionais, né, e da venda das commodities. Ela tem que vir também numa redistribuição dos ganhos internos. E esse é o impasse que estava ali. Né? Então, quando a Dilma, né, começou a baixar a taxa de juros, para onde eles deslocavam o seu excedente para manter os seus rendimentos fora da produção, eles começaram a se organizar, né, para dizer que não dava mais. Então, nós temos que formar uma nova maioria política, isso aí não vai ser fácil,
mas é o único caminho. Né? O que eu temo, na verdade, é um processo de que alguns historiadores e cientistas políticos chamam de putrefação do Estado. Né? Que haja um tal grau de deterioração nas relações do Estado com a sociedade e na relação entre os poderes que o Brasil possa ser filipinizado, possa ser peruanizado, né? Possa ser fujimorizado, ou seja, um golpe que vai avançando com a destruição da moral pública, das instituições, né? Da funcionalidade política do Estado e vai corrompendo a sociedade como um todo. Né? Lá no Peru, os militares reagiram, né? Finalmente reagiram, e retiraram o Rasputin daquela experiência, que era um coronel chamado Montesinos, né? Que controlava todo o aparato estatal, controlava toda a corrupção, controlava o serviço secreto, controlava todo mundo, né? E submeteu o Estado peruano àquela decomposição total, né? Que nós vimos naquele momento. Então, eu não vejo outra saída. Nós temos duas chaves para isso, na minha opinião. Pandemia e democracia. O elemento central hoje de agregação política do país é a defesa humanista do país e da população contra a pandemia. Nós temos que pensar isso numa questão acima das classes sociais. Não quer dizer que isso aí não bata diferente nas classes. Quer dizer que tem que ter uma voz pública universal que diga, né? Nós temos que nos defender dessa tragédia que o próprio Bolsonaro está imputando ao país. Né? Defender o país, defender a nação, defender o seu povo integralmente. Né? Embora nós saibamos que as pessoas das classes mais altas podem pegar o seu iate e ir ali para a Bahia para ficar morando ali no seu iate, protegido da pandemia, como ocorre hoje no Rio de Janeiro. Essa é uma questão universal. E a outra questão democrática, ou seja, reforçar a autoridade, né, dos poderes, reforçar a harmonia entre eles e fazer, né, o Estado funcionar dentro da Constituição. Na verdade, essa primeira questão que tu levanta, que é, enfim, que é defender o direito à vida da população, né, de defender contra a pandemia, de alguma forma os governadores estão fazendo, né? Mas o que a gente não percebe é um estímulo a que, vamos dizer assim, a que haja uma solidariedade social mais alargada. Quer dizer, tu não tem eu vejo isso aqui, por exemplo, em Novo Hamburgo, Tarso. Muita gente não consegue o acesso a essa renda dos 600, que é muito importante, 600 e 1.200, porque não tem acesso à internet, porque não consegue manejar aquele sistema que é complexo, apesar de tudo. A prefeitura não tem nenhuma linha vamos dizer assim, de ter uma espécie de uma força-tarefa para ajudar as pessoas a terem acesso a esses benefícios. O Estado também não estimulou nada, quer dizer, então, se por um lado há uma preocupação em decretar o distanciamento social, em tomar medidas que evitem, vamos dizer assim, uma explosão de infecções pelo coronavírus, de outro lado, não tem uma política de solidariedade social, como tu, por exemplo, chegou a inaugurar aqui no Estado com o RS Mais Igual. Não sei se o que tu pensa disso. Eu penso que o nosso partido, se tivesse melhor organizado, né, e a nossa organização está muito prejudicada, né, por toda a problemática que nós enfrentamos durante esse período aí de liquidação da esfera da política que eles tentaram fazer, nós deveríamos, inclusive, entrar em campanhas materiais, formais, o partido chamando as pessoas, chamando os seus militantes para se aproximarem daqueles movimentos sociais que estão, inclusive, compondo cestas básicas para levar para a população. Eu acho que o MST, a Via Campesina, né, estão dando um exemplo de comportamento nessa questão. O pessoal aqui é a juventude da Via Campesina, o Levante Popular, né, tem uma juventude que está trabalhando aqui em Porto Alegre, reunindo cestas básicas. Né? Os nossos diretórios zonais, né, deveriam chamar os nossos militantes, olha, vamos ver qual é a entidade de solidariedade que está trabalhando aqui, vamos colocar à disposição, vamos fazer coleta, vamos levar. Eu até fiz uma proposta para o prefeito de Porto Alegre, né, que ele não deu, claro, a mínima bola, não sei se é porque
foi uma pessoa da oposição, da esquerda, que fez, que ele abrisse um fundo controlado pela prefeitura e fiscalizado pelo Ministério Público, isso é fácil de fazer, através de um projeto municipal, que chamasse as pessoas a depositar dinheiro naquele fundo para comprar comida para a população. E disse para ele ainda no meu Twitter, né? Chame, em primeiro lugar, os prefeitos para abrirem simbolicamente, né, esta contribuição. E não precisa dizer quanto é que deu cada um, nem o prefeito, mas eles simbolicamente iriam a esse fundo ou fariam um depósito dizendo, olha, fulano já contribuíram, né? Já temos aqui tanto, vamos reunir mais. Eu tenho absoluta certeza que uma grande parte da população, da classe média, inclusive, que é hoje, né, que parte dela, né, não vamos exagerar, parte dela está ainda no bolsonarismo, contribuiria, porque são gestos mínimos de solidariedade humana. Por quê? Porque se a população for derrotada pela fome, ela fica permeável depois a qualquer tipo de influência, desde a compra de voto mais elementar até as promessas mais demagógicas de resolver os problemas de forma mais imediata. Então, eu acho que isso seria uma atitude importante. E a segunda atitude importante seria estabelecer um diálogo, aliás, a nossa bancada estadual aqui está estabelecendo um diálogo muito correto com o governador do estado, apoiando, inclusive, aquelas atitudes, né, que ele vinha tomando no começo, defendendo o isolamento social, agora ele já está recuando, tem que fazer uma crítica a isso, né, e mostrar para a população, nós não estamos criticando o governador, né, simplesmente que nós somos oposição, nós estamos criticando porque ele está recuando o isolamento social. E nós somos favoráveis e temos ideias para isso, né? Então, uma frente política começa com esses gestos, né? Esses gestos de grandeza política, né? Que podem gerar uma nova dinâmica de compreensão da política, de compreensão das questões que a sociedade está enfrentando. E vitoriosa a pandemia sobre nós, não vai ter política para ninguém depois, né? Vai ser um país devastado, vai ser um país liquidado, desmoralizado e certamente à mercê de qualquer tipo de aventura que alguma pessoa que tem apoio na imprensa possa se projetar, né, depois desse processo que nós estamos vivendo. Tarso, tem várias mensagens aqui. Hoje eu tô de novo meio cruel, assim, de não ler as mensagens, mas tem uma mensagem aqui da Cléris Cavalheiro dizendo: o poder público está perdido, falta lideranças para a solidariedade social por parte dos governos. Felizmente, pessoas e organizações estão assumindo essa tarefa, que poderia ser mais forte se autoridades constituídas fizessem a frente. Eu queria te dizer que aqui em Novo Hamburgo, o PT, o diretório municipal, a sua sede, já é uma central de coleta, né, de alimentos que foram, inclusive, direcionados a associações de moradores que estão fazendo, enfim, a partilha disso para aquela população mais carente dos seus bairros. E tem também vários companheiros nossos, que eu faço questão de citar, assim, o nosso vereador Brizola, ele tem uma brigada de coleta de alimentos e com boa, vamos dizer assim, e também em parceria com a Associação de Moradores, com igrejas. O Will Ferraz, que também faz isso, a Tanara Lucas também tem feito isso de forma muito intensa. O Velcino, um companheiro nosso que mora no Quefas, que eles estão lá alimentando. Eles já estão com 170 famílias a quem eles oferecem almoço 3 vezes por semana, 170 pessoas, e inclusive dizendo, nós não temos como, nós somos pobres, como é que nós vamos manter esse serviço e não tendo nenhum tipo de solidariedade por parte do poder público. Então, acho que é bem importante isso que tu fala, vamos dizer assim, essa falta de uma solidariedade social que emanasse efetivamente dos poderes constituídos com mais energia, com mais determinação. Mas eu queria te colocar, a Carla Atkinson também mandou antes uma mensagem quando tu falavas do caso lá do artista da Globo, como é que chama? Enfim, dizendo que nós devemos atacar ele. Lima Duarte, ela gostou muito dessa ideia. E eu queria te colocar... Lima Duarte, exatamente. Eu queria te colocar
De um lado, tu falou da pandemia. Eu queria te colocar esse tema da democracia. Como é que tu vê esse... Porque tem um debate no âmbito da esquerda em que setores falam de frente ampla e tem setores que falam de frente de esquerda, né? Evidentemente, nenhum nem outro tem conseguido avançar de forma consistente. Mas como é que tu situa essa construção desse, digamos, desse novo agente de hegemonia, enfim, de capacidade de efetivamente oferecer uma alternativa de poder de governo à sociedade brasileira, fora desse viés conservador ou então fascista que hoje governa, né? O campo conservador também não tem oferecido alternativas, não tem postado alternativas. Como é que tu vê esse processo de construção, Tarso? Eu entendo que a construção de uma frente antifascista que passa pelas mais diversas personalidades políticas do país e de diversos partidos, basta ser contra o fascismo para estar nela e querer restaurar a legalidade democrática que tem sido violada sistematicamente pelo presidente para estar nela. A construção dessa frente, ela se dá concomitantemente no nosso meio, na esquerda, com a construção de uma frente esquerda. Eu acho que Porto Alegre hoje está dando um exemplo de como proceder nestas questões de limite. Tá? Nós não fomos procurar para as eleições, tá, nenhum partido de centro-direita, mesmo que o seu presumido candidato fosse contra o Bolsonaro. Por que nós fizemos isso? Em primeiro lugar, para respeitar a identidade dessas pessoas que têm seus partidos, suas pretensões de poder. Mas nós procuramos, tá, conversar, todos os nossos dirigentes, com as diversas frações e partidos da esquerda para compor uma chapa. Né? Infelizmente, o PSOL não aceitou essa metodologia, né? Porque o PSOL tinha como ponto de partida o afastamento do PT da chapa, né? Que é um direito que eles têm, mas me parece uma ingenuidade gritante. É como dizer, não quero uma frente, né? Porque tirar o PT da chapa, a menos que o PT declinasse dessa possibilidade, tirar o PT da chapa é bombardear, né, aquele que é o partido mais forte para dar impulso para uma frente. Eu acho que os nossos companheiros fizeram muito bem, conversaram com todos esses setores e montaram uma chapa com o companheiro Rosseto e a companheira Manuela na cabeça de chapa. Eu acho que foi uma atitude sensata e exemplar do PT. O que pode acontecer? Se nós formos para o segundo turno, né, e se sobrar do debate eleitoral um partido de centro, um partido democrático, que esteja em dúvida sobre quem apoiar, nós devemos procurá-lo e oferecer a eles um programa comum, né, e espaços de poder para que eles levem a termo aquilo que é mais importante para o seu programa. Eu vou dar um exemplo muito concreto no meu governo, e tu te lembra também no governo do Olívio. Né? O PTB é um partido que hoje está na centro-direita, mas quando nós ganhamos a eleição, nós fomos procurar o PTB e os demais partidos, que procuramos, inclusive, os partidos adversários, para conversar com eles. Mas alguns nós procuramos para criar uma maioria na Assembleia para governar conosco. Né? E o PTB veio governar conosco. E o que eles propuseram? Nós queremos tais espaços. Eu digo, tá, eu vou dizer o seguinte para vocês. Vocês estão dispostos a montar, a partir do governo, com a fiscalização deste governador aqui, o maior programa de microcrédito da história dos estados brasileiros, bancado pelo Estado? Eles disseram sim. E o nosso governo deu para eles todos os meios, inclusive com participação de militantes, para eles montarem um programa de microcrédito. Foi espetacular. Aproveitei muito, viu, cara? Eu aproveitei muito como prefeito. 75 mil empresas, microempresas, entraram nesse programa. Bom, o pessoal diz, agora o PTB foi para o Bolsonaro. Bom, foi para o Bolsonaro, azar é deles.
Mas enquanto eles estiveram conosco, eles estiveram incluídos no nosso programa sobre a nossa direção política, que eles aceitaram conscientemente, porque tiveram a oportunidade de trabalhar pelo Estado. Então, eu acho que... Por que eu dei esse exemplo? Porque eu acho que a frente antifascista ela é um movimento permanente. E a frente de esquerda é um juízo político-estratégico de composição entre partidos imediatamente. Né? E é assim que nós temos que trabalhar também no país. Né? Nós estamos sem voz pública unificada. Nós tínhamos que ter um birô, uma mesa de dirigentes políticos, né, dos diversos partidos de esquerda, que são democráticos, que querem, né, um novo modelo social para o país, que querem, né, a restauração da democracia, que não aceitam o fascismo. Nós deveríamos ter uma voz comum, né, para nos reportar à sociedade. Até porque o centro aqui no Brasil é uma ficção política. Ele se forma a partir da oportunidade que ele tem de estabelecer com os grupos políticos hegemônicos que vão dirigir uma fração do Estado. E aí você pode propor coisas decentes. Não precisa estar subordinado ao centrão, não precisa estar subordinado ao toma lá da cá, né, como o Bolsonaro está fazendo agora de uma maneira absolutamente inédita no país. Né? Governando com o centrão da maneira mais descarada, entregando obras para os caras que já estão sendo processados, inclusive, depois dos processos contra o PT, estão sendo processados por corrupção. Então, nós podemos trabalhar dessa forma, mas eu não creio que um partido só possa fazer isso. Eu acho que tem que ter disposição. A maioria do PSOL, a maioria nacional do PSOL, tem essa posição que eu estou te colocando. Eu tenho dialogado muito com eles. Tenho ajudado, inclusive, em debates que nós fazemos fora dos partidos, nas instituições, nas redes, né, nas organizações não governamentais, para ir compondo uma modelagem. Mas aqui no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, o PSOL visualizou um outro caminho. Né? A impressão que a gente tem é que o PSOL considera aqui, no Rio Grande do Sul, o PT o seu principal inimigo, que ele quer substituir como partido forte dirigente da esquerda. Eu acho que até pode ser legítimo que queiram dirigir, mas desta forma não vão conseguir, porque o diálogo entre iguais, o diálogo entre partidos que têm uma mesma, né, vamos dizer assim, mesmos princípios utópicos, vamos dizer assim, tem que ser um diálogo que se dê numa interlocução na ação política, e não na mera formulação doutrinária. Né? Mas eu, por exemplo, sou a favor, se a Manuela ganhar a eleição com você, nós temos que chamar o PSOL para governar conosco. Né? E dizer a eles, olha, qual é o programa mais caro que vocês têm para a cidade? Mais caro politicamente, né? Mais importante, esse. Então, este programa vocês vão dirigir. Terão todo o apoio do prefeito, etc., mas vão trabalhar dentro de uma frente, né, articulada e harmoniosa para governar a cidade com capacidade política, com dignidade e com eficácia. Né? Porque uma prefeitura, já aproveito para meter o bico aí na campanha da Manuela e do Rosseto, uma prefeitura ela vai ter que dar conta do cotidiano da cidade. Não é grandes projetos como nós fizemos, a terceira perimetral e duplicação de avenidas. Isso aí até pode ser no futuro, mas hoje não tem condições para isso. O Estado está quebrado, né? A prefeitura está em dificuldades e existe uma quebra do Estado brasileiro, financeiro, inclusive em função da própria pandemia, né? Que é o elemento mais vigoroso de desconstituição financeira do Estado. Tem que cuidar do cotidiano da cidade. Como é que tu te transporta na cidade? Qual é a assistência que tu tem na tua zona contra a fome, contra a miséria? Né? Qual é o problema do posto de saúde que tem lá? Né? Prestar atenção nesse cotidiano das massas populares. Como é que mantém a cidade limpa? Bom, isso é chave, né? A orientação na cidade, né? A orientação na cidade e a limpeza da cidade. Quem não limpa e quem não recebe orientação sobre a cidade, não toma conhecimento do prefeito municipal. Essa que é a verdade. Deixa eu já estou abusando aqui, nós tínhamos combinado de fazer uma live de meia hora, mas, enfim, tá rolando bem, tem muitas pessoas participando. Eu queria te colocar um pouco nessa linha, assim, que é um tema que me cutuca demais, assim, o tema da segurança pública. Tu foste ministro da Justiça, quer dizer, e é um tema que está colocado também para nós da esquerda, porque, de alguma forma, também esse apelo fascista, ele se dá
por conta da grave situação de insegurança pública e de violência social que tem no nosso país e que nós, infelizmente, nossas políticas não conseguiram enfrentar através, enfim, das nossas estratégias, não conseguiram enfrentar e talvez ninguém conseguisse, né? Talvez ninguém conseguisse. Como é que tu vê esse tema da segurança pública colocado, inclusive, para o efeito dos governos municipais nesse próximo período? Tu já foste prefeito e foste um grande prefeito. Deixa eu te dizer, Tarso, que uma das coisas uma das obras que talvez seja mais transcendental aqui em Novo Hamburgo é a Praça da Juventude, que tu vieste na época do Ministério da Justiça. Sim. É um lugar extraordinário, é um lugar que reúne milhares de pessoas toda semana, é um lugar Era uma obra do Programa Nacional de Segurança Pública. Eu queria ter umas 5 dessas aqui na cidade, nós teríamos provavelmente uma situação de segurança, enfim, ao menos de oportunidade para a juventude em outro padrão aqui na cidade. Mas, enfim, queria te cumprimentar, porque isso foi uma das estratégias que tu implementou na segurança pública durante o teu governo, né? Então... Sim, Tarcísio, tu foste um grande prefeito e tens uma experiência extraordinária aí na cidade, né? Em muitos momentos nós compartilhamos, inclusive, essa experiência. Eu estive junto contigo em diversas oportunidades. A questão da segurança pública, ela não é só uma questão da União. Ela é uma questão de todos os entes federados. E o ponto de partida de um projeto de segurança pública é compreender como é que é a vida na cidade, como é que é a vida no município. E quais são os problemas de segurança que o município enfrenta. Isso não é nem o Estado e não é nem a União que vai saber. Eles podem ter estatísticas de criminalidade, mas como se formam as vertentes da criminalidade e como os grupos criminosos ocupam espaços e controlam a população, quem sabe e quem tem experiência é o prefeito. É ele que convive com a cidade. As pessoas ficavam surpresas, né, quando eu cheguei no Ministério da Justiça, e elas começavam a falar, quando nós começamos a montar o Pronace, né, que era muito difícil montar o Pronace porque tinha regiões que o prefeito não entrava, quando eu conversava com os prefeitos sobre aquele projeto que as prefeituras tiveram um papel muito importante. E eu disse, mas como não entra? O prefeito não entra? Não, tem regiões da cidade que o prefeito não entra, a não ser com proteção armada. Aí eu disse, não, mas lá em Porto Alegre não tem nenhuma zona desse tipo, que precisa de proteção da polícia, das forças, né, da polícia militar para entrar. Por que isso? Por que ocorria isso na cidade? Por causa do orçamento participativo. Em cada uma das regiões da cidade tinha um conselho de orçamento participativo que o prefeito frequentava, conhecia as pessoas, conhecia as famílias, conhecia as suas demandas e operava sobre elas. E conversava com todas as pessoas da região, inclusive, eventualmente, com delinquentes que iam nas plenárias do orçamento participativo. Iam lá para mobilizar demandas, né, para a sua comunidade, para a sua família, e para ver, quem sabe, se tem alguma oportunidade de trabalhar, né, para as suas finalidades criminosas também. Mas ficavam subsumidos no meio da população. Então, é possível fazer um programa de segurança pública completo somente através da prefeitura? Não, porque a prefeitura não tem, né, capacidade de montar uma polícia com eficácia contra o crime. Mas a prefeitura pode fazer uma coisa, criar terrenos férteis, organizados e produtivos para que a comunidade comece a cuidar da sua própria segurança, através das suas relações políticas, através das relações comunitárias, e daí forçando, inclusive imprimindo uma relação com o governo estadual, né? Nós temos uma corporação militar, a Brigada Militar, que é majoritariamente uma boa corporação.
Eu tive experiência como comandante da Brigada Militar durante os 4 anos do meu governo de compartilhar, né, com todas as esferas da Brigada Militar, com os oficiais, com os sargentos, com os soldados, né, e trabalhando com eles a questão de segurança pública, juntamente com a Polícia Civil também. Fiz vários concursos, né, para dar uma renovada na Polícia Civil e atendi muitas das demandas que eles postulavam. Né. A Brigada Militar, os soldados da Brigada Militar tiveram mais de 100% de aumento no meu governo, então eu tinha um diálogo correto com eles, assim também com os oficiais, né, inclusive com os oficiais da direita, que quem não pretendia não me respeitar, obviamente eu tirava da minha relação e mandava ele trabalhar, né, sob responsabilidade dele. Então nós conseguimos montar um projeto de segurança aqui no Estado, que teve 3 pilares fundamentais. Os territórios da paz, né, os territórios da paz, que em última instância configuravam o espaço em que a polícia se relacionava com a comunidade e a comunidade se relacionava com a prefeitura. Segundo, Patrulha Maria da Penha, né, que foi, inclusive, desmobilizada quase completamente pelo governo atual. Nós baixamos radicalmente a taxa de violência, de homicídio contra as mulheres aqui em Porto Alegre. E um programa que ainda era originário da época que eu estava no Ministério da Justiça, que é um programa de formação dos policiais militares, que continuou ainda por um certo tempo e depois, lamentavelmente, foi extinto, né, pelo nosso próprio governo, que era chamada Bolsa Formação, que vinculava, veja bem, o Bolsa Formação, ele tinha capacidade de transformar o policial militar, né, além, claro, das reformas e do aparelhamento dos concursos da Polícia Civil. Mas esse policial militar, no nosso programa de segurança pública, ele formava o elo entre a União, o Estado e o município. Por quê? Porque ele recebia uma bolsa da União para estudar. Nós tivemos 173 mil policiais militares recebendo essa bolsa. Se formar para se qualificar na atividade profissional dele. E estabelecia uma relação direta com a comunidade, porque era um policial que estava envolvido, né, principalmente no Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania. Aí nós fomos criando um ambiente favorável para fazer uma mudança, né, e muita coisa, inclusive, foi absorvida pela Brigada Militar, outras coisas mais importantes, provavelmente não. Tá? Então, o prefeito, sim, tem o que fazer. E não pode deixar de dialogar com o governo do Estado, não pode deixar de dialogar com a Brigada Militar, com a Polícia Civil. Né? Brigada Militar e Polícia Civil no Rio Grande do Sul são predominantemente pessoas qualificadas para trabalhar e que gostam do seu trabalho. E eu diria até gostam do seu trabalho também mais, né, a partir da época do meu governo, pelos aumentos e correções que eu fiz nos quadros, né, salariais deles e na própria aposentadoria. Eu tenho uma boa lembrança da Polícia Militar e da nossa Brigada Militar e da nossa Polícia Civil. Né? É claro que as laranjas, né, apodrecidas estão em todos os lugares, mas isso tem nos tribunais, isso tem nos departamentos, isso tem na própria estrutura do Estado. Né? Mas nós temos que acreditar. Eu sempre digo para os meus amigos, quando a gente está discutindo a questão de segurança, eu digo que, independentemente do juízo crítico que a gente tenha da ação da Polícia Militar e da ação da Polícia Civil, um prefeito, um governador, um presidente, para fazer um programa correto de segurança pública, ele tem que gostar da polícia. Gostar da polícia como instituição. Não quer dizer gostar de policiais corruptos e nem do crime organizado, que às vezes estão lá dentro. Esse é um ponto de partida muito importante. Eu acho que os elementos que tu elencou, assim, de fato, foram muito vigorosos. Nós tivemos aqui os territórios da paz, nós tivemos aqui, na época, o policiamento comunitário era uma maravilha, porque, vamos dizer assim, os principais agentes sociais tinham o celular do policial, e se havia algum problema, ligava pro policial, enfim. Então, havia uma capacidade das pessoas acreditar na resposta que poderia vir, né? E também nós tivemos aqui inúmeras equipes do policiamento comunitário, que foram, infelizmente, experiências muito descontinuadas, muito
muito desagregadas no período posterior. Mas eu tendo a concordar contigo sobre essa necessária articulação, e eu acho que talvez um dos aspectos que aí sim o governo Lula os governos do PT foram vitoriosos e que eu acho que se consolidou, foram os gabinetes de gestão integrados, os gabinetes integrados da segurança, porque até o início dos nossos governos, a disputa entre as diferentes esferas da segurança pública era verdadeiramente algo devastador. E isso, felizmente, vamos dizer assim, foi sendo superado num processo de integração e de vamos dizer assim, de diálogo entre as forças e também de reconhecimento de uma da outra, enfim, né, um pouco nessa linha do gostar, enfim, do respeitar, do valorizar, enfim. Tarso, eu queria te agradecer muito, acho que foi uma live carregada, assim, de conteúdo e de análise muito, diria assim, muito profunda, assim, dos desafios que estão colocados para o nosso país, né, os desafios que estão colocados para as forças populares, para as forças democráticas, dos desafios que estão colocados para nós, enquanto militantes, vamos dizer assim, nos municípios, né, tentando construir também a nossa parcela nesse processo gigantesco aí de reconstrução que nós teremos que fazer no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios. Então, queria te agradecer muito, né, por esse verdadeiro presente político do Dia das Mães, né, cumprimentar todas as mães, né, um presente político que a gente dá no Dia das Mães para a consciência, para o saber político, enfim, para a reflexão e para a ação política de todos nós. Então, queria que tu pudesse dar também o teu adeus aí, teu boa noite, Tarso. Obrigado, Tarcísio, por essa oportunidade. É sempre uma grande satisfação conversar contigo, né? Uma liderança importante do nosso partido, um prefeito respeitado, um deputado de alta qualidade. E, pelo que eu estou sabendo, se tivermos eleição, né, vai concorrer às eleições para a prefeitura, né, de São Leopoldo. De Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo. E depois de tantas vezes que eu tive contigo em Novo Hamburgo, eu falo em São Leopoldo, né? Mas não tem nós problema. temos o nosso querido Aris Vanazzi, né? Exatamente. Como prefeito. E eu trabalhei com vocês, com os dois, né? Tanto com o Ari como contigo, quando eu era ministro e também como governador. Então, eu espero que a tua candidatura seja uma espécie de explosão de luz e da inteligência política aí na região, juntamente com o companheiro Ari e com outros companheiros, para a gente recuperar a força política, né, que nós tínhamos no Vale e vamos agora, vamos dizer assim, colocar um novo patamar, fazendo uma gestão de alta qualidade, como tu tens condições de fazer, e conta comigo. Eu sei que tu conta com o Lívio, tu conta com todos os companheiros aqui que são referência do nosso partido, e conta comigo também que a gente pode ajudar, né? A nossa experiência com o prefeito e a nossa experiência de relacionamento político, ela vai nos soldar muito nesse novo momento. Um grande abraço. Um grande abraço a ti, Tarso. Muito obrigado também. Eu só queria antes de concluir, te dizer que tem uma realidade da saúde de Novo Hamburgo antes do Tarso e depois do Tarso. Nossa cidade é uma das cidades que, evidentemente, nós tivemos a nossa parcela de contribuição nisso, mas a nossa cidade efetivamente alcançou um grau de financiamento na área da saúde que nos permite ter um sistema de saúde sólido aqui, um sistema de saúde público sólido, com unidades de saúde da família, equipes de saúde da família, 2 UPAs, conquistas dos governos Lula e Dilma, e também um hospital municipal que, é importante dizer, no teu governo ele foi orçamentado. O Estado assumiu a sua parcela de financiamento
e permite, com isso, efetivamente, que o hospital funcione melhor. Então, é também uma dívida que nós temos para com o teu governo aqui na cidade, que eu acho que é muito importante de citar. Claro que nós tivemos digamos, a iniciativa de ir lá pedir, de ir lá apresentar, de ir lá negociar, mas isso realmente foi, eu diria assim, que tem isso. Antes do Tarso é uma realidade, depois do Tarso é uma realidade completamente distinta, num tema que é essencial, o financiamento da saúde. Quer dizer, se nós não temos financiamento, não tem saúde, né? E nós aqui, felizmente, alcançamos um financiamento que depois só regrediu, mas regrediu de uma base alta, não de uma base baixa, como regrediu em todas as cidades. Então, muito obrigado a ti por isso também. Um abraço, Tarcísio. Boa sorte. Obrigado, boa noite. Boa noite.